Vamos salmodiar ao Senhor com o Salmo de Maria, onde nós estamos aqui em Lucas, capítulo 1, do 46 ao 55, o Magnificat. Louvemos ao Senhor com esse cântico da mãe de Jesus, a mãe da natureza humana de Jesus, não da natureza divina. Aleluia. Mulher de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus, e deixou aqui, o Espírito de Deus colocou na palavra o cântico que Ele mesmo a ela inspirou, e que hoje nós dizemos, tá? O 46 começa: então disse Maria, hoje é então diz Edivaldo, então diz Mônica, então diz Fabiana, então diz a Daniele, então dizemos cada um de nós as mesmas palavras, digamos juntos: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O nosso tema de hoje é um tema de imensa relevância na palavra de Deus, porque ele vai tocar em uma que é a principal das 8 principais doutrinas da Escritura Sagrada. A Bíblia Sagrada tem uma imensa variedade de doutrinas, mas todas elas, de todas elas, 8 são principais. E as outras doutrinas, todas estão ligadas a essas 8. E dessas 8 doutrinas principais, uma é a principal. A principal doutrina bíblica se chama a doutrina da divindade. Repita aí: divindade. Divindade é a doutrina bíblica acerca de Deus. Quem é Deus? Essa é a principal. Ela não é a maior em termos de conteúdo. Em termos de conteúdo, a maior doutrina é a doutrina bíblica da salvação. No entanto, o maior propósito de Deus com a Bíblia é nos revelar quem Ele é. Porque quem conhece a Deus nunca se afasta dele. Afastar-se de Deus é uma prerrogativa de quem não o conhece. Quem não conhece a Deus se afasta dele. Mas quem conhece a Deus, e eu vou dizer assim, porque conhecer a Deus é muita coisa. Quem no mínimo começou de fato a conhecer a Deus, se esse conhecimento é verdadeiro, nunca mais se afasta dele. Conhecer a Deus então é prerrogativa
para nunca nos afastarmos do Senhor. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, sejam quais forem as mais variadas situações, circunstâncias, problemas, dificuldades, desafios pelos quais temos que passar nessa vida, quem conhece a Deus vai ver tudo isso ser transformado numa forma de nos aproximar mais e mais dele. Ao invés dessas coisas nos afastarem, Deus vai usá-las para nos aproximar ainda mais do Senhor. Aleluia. Porque esse é o nosso destino, nos desmanchar em Deus, chegar plenamente no céu, na plenitude da divindade. Paulo fala uma palavra tremenda em Efésios, capítulo 3, final do capítulo 3, ele ora: eu oro por vocês, eu dobro os meus joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e sobre a terra, e eu oro para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Já imaginou como você seria, como sendo uma pessoa tomada de toda a plenitude de Deus? O quanto isso mudaria a sua vida? Nosso Deus é um Deus que nos muda, é um Deus que nos transforma. Ele não é um Deus que nos deixa na mesma, Ele é um Deus que nos transforma. Aí você entende quem verdadeiramente conhece a Deus. Quem não conhece, está sempre na mesma, sempre do mesmo jeito, não tem mudança, não tem transformação, a não ser para pior. Ao invés de transformação, tem deformação. Mas quem conhece a Deus, experimenta real transformação. Deus nos transforma. Deus nos transforma. Fale para você mesmo assim, põe a mão em você e diga: Deus me transforma. Fala para quem está do seu lado aí: Deus te transforma. Como igreja, levantemos a mão direita e digamos assim: Deus nos transforma. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, dentro da principal doutrina bíblica, que é a divindade, existe a doutrina dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, e hoje nós vamos tocar em uma dessas qualidades, em um desses atributos. Os atributos de Deus, as qualidades de Deus, elas são infinitas, inumeráveis. Não dá para contar quantas são, porque não existe número para contá-las. Ela vai além dos números, além do infinito, tá? Mas, apesar de serem tantas qualidades, tantos atributos, todos eles se dividem em dois, que a gente chama de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aquelas qualidades exclusivas de Deus. Ele não transmite essas qualidades para ninguém, porque é só dele, de Deus, e ninguém mais é Deus. Anjos não são deuses, homens não são deuses, nenhuma criatura é Deus, porque Deus é incriado. Deus não teve início de existência, criação, ele existe para sempre. Então, muitos desses atributos, um imenso, infinito grupo
desses atributos, dessas qualidades, são atributos incomunicáveis, não são comunicados a ninguém, são exclusivos de Deus, tá? Como por exemplo, aqueles três que a gente fala assim, sempre em trio: onipresença, onipotência, onisciência. Só Deus é onipresente, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente. Outro atributo incomunicável que eu gosto muito de falar é soberania. Está cheio de gente por aí querendo ser soberano. Não é soberano coisa nenhuma, só Deus é soberano. Soberania é um atributo exclusivo de Deus. De vez em quando vocês ouvem falar aí de nações que não falam da sua soberania nacional. Isso não existe, isso é uma ilusão. Só Deus é soberano. Nem o arroz é soberano, viu? Tem um arroz que chama soberano. Só Deus é soberano. Muito bem. Esses são atributos incomunicáveis. São só de Deus, exclusivamente de Deus, e serão sempre somente de Deus. Por isso que Ele é Deus. Mas Deus tem outro grupo de atributos também infinitos, eternos. E esses atributos são comunicáveis. Ele comunica esses atributos para nós. Tem atributos gerais que Deus comunica para toda a criação. Isso inclui também todos os homens e até os anjos. Mas tem atributos especiais que Deus só comunica aos seus filhos e filhas por meio da obra da salvação em Cristo Jesus. E é um desses atributos que nós vamos lidar com ele na palavra de hoje. É esse atributo aí, diga: santidade de Deus. Pela santidade de Deus é que nós dizemos que Ele é santo. Aquele cântico que nós cantamos aqui alguns dias atrás, de Isaías capítulo 6, quando Isaías contou a sua experiência, que no ano da morte do rei Uzias, ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, lá na época o templo de Salomão em Jerusalém. E ele viu serafins e querubins sobrevoando por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, para não ter a audácia de contemplar a face de Deus. Anjos escondem o rosto para não ter a audácia de contemplar a face de Deus, porque para contemplar a face de Deus tem que ser filho de Deus. Os anjos não são filhos, são criaturas. Sabendo disso, pelo temor, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, porque diante de Deus os pés representam o andar, representam a conduta, e diante de Deus até os anjos se envergonham da sua conduta, porque Deus é totalmente santo na sua conduta. E com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsevaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Deus é tremendamente santo. Só que a santidade de Deus não é um atributo incomunicável. A santidade de Deus é um atributo comunicável. E o propósito de Deus, não há um só propósito, mas muitos, né? Por isso eu digo, um dos principais, para não dizer o principal propósito de Deus na obra da salvação é comunicar aos que vão morar no céu a sua santidade.
Porque sem santidade ninguém vai morar no céu. No céu não entra nada que não seja santo. No céu não pode entrar um pensamento que não seja santo, e Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. No céu não pode entrar nenhum sentimento que não seja santo, e Deus conhece todos os nossos sentimentos. No céu não pode entrar nenhum desejo que não seja santo, nenhuma vontade que não seja santa, e Deus conhece cada um dos nossos desejos e vontades. Deus quer comunicar a nós a sua santidade, a santidade de Deus, pela qual nós dizemos que Ele é santo, é um atributo comunicável. Por isso que todas as ordens de Deus, todos os mandamentos de Deus na Bíblia Sagrada se resumem a um só, com duas palavras, repita depois de mim: sede santos. Essa ordem, porque sede está no imperativo, sede santos, essa ordem de Deus resume a Bíblia toda. É uma das frases poderosíssimas, uma frase com duas palavras, uma ordem com duas palavras, que resume a Bíblia toda. É como se Deus dissesse para nós aqui: sabem o que eu quis dizer para vocês aqui, com os 66 livros que eu revelei para vocês? Eu quis dar para vocês essa ordem: sede santos. Aleluia. Põe a mão sobre você e diz: Deus quer que eu seja santo. As mulheres santas, né? Fala para quem está perto de você: Deus quer que você seja santo ou santa. Levante a mão direita comigo agora, como igreja, digamos: Deus quer que sejamos santos. Essa é a vontade de Deus, aquela vontade que Jesus colocou no Pai Nosso: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E Paulo expressou isso com a maior clareza possível em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, : a vossa santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme está escrito em Hebreus 12, 14. Então, fomos salvos para ser santos. Olha, não adianta nada alguém dizer que foi convertido, e por ser convertido está aí em alguma denominação, frequentando alguma denominação, sendo membro de alguma denominação e vivendo do jeito que ele pensa que deve viver como crente, mas não santifica a sua vida. A sua vida não está sendo santificada dia após dia, não está havendo transformação, porque não está havendo santificação. Essas pessoas, mesmo tendo o nome de crentes e evangélicos ou protestantes, vão para o inferno como qualquer ímpio. Porque sem santificação, não diz que é sem conversão, é sem santificação que ninguém verá o Senhor. A conversão não é um fim em si mesma, a conversão é apenas o início de uma jornada de santificação, na qual todos devem perseverar até o fim. E foi por isso que Jesus falou em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Então repita o nosso tema: santidade de Deus.
Vamos ver onde esse tema se encontra dentro do Magnificat. Diga Magnificat. Magnificat é o Salmo de Maria, o salmo que nós lemos juntos aqui em oração nessa noite. Muito bem. O Magnificat está dividido em uma introdução e um desenvolvimento. Eu sempre vou passar para vocês esse slide aí, para a gente ver a totalidade desse salmo. A introdução, 46 e 47, é onde Maria declara a Deus como seu Salvador. Ela diz, repita, meu Salvador. E do 48 ao 55, o título é, diga, fez grandes coisas. Deus é grande, né? Deus é grande. Salmo 48, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, um Deus grande faz coisas grandiosas, faz coisas grandes. Nós estamos nesse desenvolvimento aí, fez grandes coisas, do 48 ao 55. Estes versículos estão divididos assim, ó. Nos 3 primeiros versículos aí desse desenvolvimento, 48, 49 e 50, Maria diz que Deus fez grandes coisas, diga, por mim. Aleluia. Por mim. E depois dos 51 ao 55, assim como ele fez grandes coisas por mim, ele também faz grandes coisas, diga, pelos tementes. Por aqueles que o temem, tá? Nós vamos entrar aí nesse pelos tementes mais para frente. Nós estamos por enquanto aqui neste por mim. Deus fez grandes coisas por mim. Maria colocando dentro deste salmo o seu testemunho, do 48 ao 50. Aqui nós temos um pequeno desenvolvimento no 48 e 49, cujo título é, diga, abençoada. Onde Maria, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né, profetizou acerca do que ia acontecer consigo mesma. Ela disse que de agora em diante, todas as gerações me chamarão de abençoada, de bendita. Glória a Deus. Maria profetizou para todas as gerações, inclusive a nossa geração. Muitas vezes tem evangélicos que têm certos preconceitos contra Maria por causa do tanto de mentiras absurdas inventadas sobre Maria pela Igreja Católica Romana. A doutrina católica romana é mentirosa, lá não tem doutrina bíblica. As doutrinas que a Igreja Católica criou sobre Maria são todas mentirosas. Portanto, a origem dessas doutrinas é a cabeça do pai da mentira, do diabo. Maria não é nada disso que a Igreja Católica fala. Mas Maria é tudo isso que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala, é o que ela é. E na Bíblia está profetizado que todas as gerações devem proclamar que Maria é uma mulher abençoada. Todas as gerações me chamarão abençoada. Por quê? Ela entende porque é abençoada. No versículo 50, o versículo 50 será o nosso versículo, pela graça de Deus, do próximo domingo. Hoje é o 49. O 50, ela entende que é abençoada, diga, por misericórdia. É assim, amados, que nós somos abençoados também. Nós somos abençoados por Deus por causa da sua misericórdia. Deus é misericordioso. E Jesus também deu esse mandamento para nós, hein? Sede misericordiosos, como vosso Pai Celestial é misericordioso. Aleluia. Bom, nós estamos nesse pequeno desenvolvimento de 2 versículos aí, abençoada. Falando isso,
Gostaram do meu cachorrinho ali? Meu cachorrinho bonitinho, né? Abençoado. Então, 48 e 49. No 48 vimos na semana passada, que foi a nossa ceia, diga, humildade da serva. E hoje, o nosso tema de hoje, no versículo 49, diga, santidade de Deus. Aleluia. Muito bem, é nesse versículo de hoje que nós estamos, então paramos aqui com os slides aí, o slide vai ficar aí durante toda a palavra, no 49, começa com reticências, porque é uma continuação do 48, né? No 48, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Bom, a parte A do versículo encerra o 48, que ela vinha dizendo no 48. Por que o Senhor fez grandes coisas na vida de Maria? Porque Deus pôde contemplar nela a sua humilhação. Eu falei para vocês na semana passada que no texto original não está humildade, está humilhação. É muito interessante, né, como a Bíblia vai na contramão, como a palavra de Deus vai na contramão exata do mundo, a contramão exata do mundo. O mundo ensina para você assim, que você nunca deve aceitar humilhação. Que humilhação é uma coisa que você não pode aceitar. Antigamente os pais falavam assim, filho meu, não traz desaforo para casa. Não se humilhe. Não se humilhe. A Bíblia fala exatamente o contrário. Se humilhe. Humilhai-vos. Humilhai-vos. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, a Bíblia fala humilhai-vos, né? Mas não é diante dos homens, não, né? Humilhar diante de Deus, não é isso? Aí eu falei para ele assim, vou te responder isso com uma pergunta. Quem foi que disse para você que Deus não usa homens para nos humilhar? É humilhar mesmo. Diante de Deus e de todo mundo. Jesus é o seu mestre? É o meu mestre. Jesus é o seu mestre? Ele foi um mestre de exaltação ou um mestre de humilhação? A primeira grande humilhação foi sendo Deus se fazer homem. E uma vez reconhecido como homem, Filipenses 2, de 5 a 11, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte da cruz, a morte na cruz seria o ponto mais baixo que uma pessoa pode descer. Ela não é o fundo do poço, é cavando mais profundo, depois do fundo do poço, é a morte de cruz. E foi ali que Jesus chegou, humilhou-se, porque se ele não tivesse se humilhado, nós não teríamos salvação. E aí ele falou, agora vocês, negue a si mesmo, isso já é uma grande humilhação. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me façam o que eu fiz. O que eu fiz, agora vocês têm que fazer. Eu me humilhei, agora vocês têm que se humilhar. Sabe por quê? Todo mundo quer que Deus faça grandes coisas na sua vida. Deus só faz grandes coisas quando Ele contempla a nossa humilhação.
Ele contemplou a humilhação da sua serva e aí fez grandes coisas por ela. Todo mundo quer fazer grandes coisas e pensa que essas grandes coisas, né, que quer que Deus faça, vai conquistar isso fazendo campanha. Estou fazendo uma campanha das grandes coisas, correndo atrás das grandes coisas. Está tudo cheio de soberba, de vaidade, de orgulho. É isso que Deus está contemplando nessas pessoas. Não está contemplando humilhação nenhuma, elas não gostam de humilhação. E a Bíblia ordena humilhar-se. Quando os Estados Unidos perdeu o avivamento norte-americano acabou há algumas décadas. As igrejas caíram, pastores caíram, as igrejas, quase não está tendo mais igreja verdadeiramente norte-americanas. Aí alguns pregadores se levantaram, Billy Graham foi um deles, e teve outros pregadores que levantaram, pregaram nos Estados Unidos: se humilhem. Mas os Estados Unidos não se humilha porque eles têm o American Pride, o orgulho americano, American Pride, a soberba americana. Deus resiste os soberbos. E aí, as igrejas e os pastores, até os seminários que formavam pastores nos Estados Unidos, resolveram se render à psicologia. E foram procurar uma forma de restaurar as famílias decaídas, de restaurar os casais decaídos, restaurar os jovens decaídos, por meio de psicoterapias, dinâmicas psicoterápicas e assim por diante. Eles se voltaram para uma releitura da Bíblia à luz da psicologia. E a psicologia tem um grande princípio. Um grande princípio da psicologia é: nunca negue a si mesmo. Nunca negue a si mesmo. Não se humilhe. Se aceite. Se abrace. Ame a si mesmo. Esse é o princípio da psicologia. Aí você vem para o princípio da Bíblia e vê Jesus dizendo: negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Humilhai-vos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Bíblia manda tudo o que a psicologia não manda. Tudo o que a psicologia fala o contrário. A psicologia exalta o ego. A palavra de Deus crucifica o ego. A psicologia diz: levanta sua autoestima. A Bíblia diz: exalte só a Deus. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Grandes coisas? Todo mundo quer que Deus faça grandes coisas. Mas Deus só fará grandes coisas nos que se humilham. Se você chegar no céu, é porque você aprendeu a se humilhar. E todas as pessoas que você vai ver lá são pessoas que aprenderam a se humilhar. As que não aprenderam não estarão lá, estarão sendo humilhadas para sempre no lago de fogo e de enxofre. Os que aprenderam a se humilhar, aprenderam com Jesus. E esses vão estar no céu. Porque Deus faz grandes coisas
quando ele vê a humilhação do seu servo, quando ele vê a humilhação da sua serva, ele não só vê, né? O verbo que foi usado no versículo 48 foi o verbo contemplar. Deus é contemplativo. Quando Deus contempla a humilhação, Ele faz grandes coisas. Deus contemplou a humilhação de Jó, e o seu último estado foi multiplicadas vezes melhor do que o primeiro estado, porque Deus olhou, contemplou a humilhação. Como agrada a Deus alguém, por amor dele, por amor do seu filho, por amor da sua palavra, alguém que se humilha diante dele. Deus contempla isso. Gente soberba, gente orgulhosa, gente arrogante, gente prepotente, gente altiva, Deus não gosta nem de olhar para eles. Ele faz igual está em Isaías 59. Eu viro o meu rosto para não olhar para vocês. Deus não gosta de soberba não, irmãos. Deus gosta de humildade. E a humildade é aprendida com humilhação. Com humilhação. Jesus é para nós modelo e mestre de humilhação. Quando Deus contempla a nossa humilhação, por amor a Ele, por amor do Senhor eu me humilho. Quando Deus vê isso, quando Deus contempla isso, Ele faz grandes coisas. Mas de todas as grandes coisas, a maior coisa que Ele faz é a nossa salvação. Não há nada maior. Aleluia. E por que Ele faz isso? A isso eu sublinhei no final do versículo 49. Diga: santo é o seu nome. Aleluia. Ele faz isso porque Ele é santo. Quando diz a frase aqui, santo é o seu nome, tá? Santo é o seu nome. O nome é muito importante. Por isso Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. O nome é algo muito importante. Quando Moisés recebeu o chamado de Deus a partir da sarça ardente, e que ele tinha que ir lá no Egito e chamar o povo hebreu para sair de lá, porque Deus o enviou para essa missão, Moisés perguntou para Deus. Por isso em Êxodo capítulo 3, foi a primeira vez que Deus se revelou na Bíblia pelo nome. Deus não tinha se revelado pelo nome nem a Enoque, que ele arrebatou, nem a Abel, que ofereceu um sacrifício excelente, nem a Noé, que achou graça aos olhos de Deus, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, nem a nenhum dos 12 patriarcas. A nenhum deles Deus se revelou pelo nome. Mas depois da experiência da sarça ardente, Moisés perguntou assim: quando o povo perguntar para mim, Senhor, quem foi que te enviou, qual é o seu nome, o que eu vou responder para eles? Aí Deus falou: Erié, Asher, Erié. Eu sou o que eu sou. Quando eles perguntarem o meu nome, diga: o eu sou me enviou a vocês. O eu sou, o nome de Deus. O nome de Deus é um rótulo da sua santidade.
de quem Ele é. Ele é santo. Por que eu usei a palavra rótulo? Porque você chega num lugar onde tem líquidos, bebidas, e você conhece as bebidas pelo rótulo. O rótulo não é a bebida, mas o rótulo diz qual é a bebida que está lá dentro daquela garrafa. Né? Se colocar um rótulo em Deus, esse rótulo é santo. Santo é o seu nome. O nome dele é santo. Tá? Assim, cada um de nós tem um nome. O nosso nome revela quem nós somos, tá? Quem nós somos. Por isso o nome é tão importante. Em Isaías 43 está escrito: o Senhor me chama pelo meu nome. O Senhor te chama pelo teu nome. Tá? Porque antes que, como ele disse a Jeremias, antes que no ventre fosses formado, eu já te conheci. Eu já te conheci. Então eu te chamo pelo teu nome. E nós também invocamos a Deus pelo seu nome. Está escrito na palavra: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor, porque invocar o nome do Senhor é invocar o próprio Senhor. E dentro dos 10 mandamentos, Deus colocou um mandamento especial acerca do seu nome. O terceiro dos 10 mandamentos é este: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus é santo, e Maria declarou aqui no seu cântico, diga de novo: santo é o seu nome. O nome de Deus declara para nós o seu atributo da santidade. Deus é santo. Tem umas coisas muito interessantes que nós temos que meditar, não é? Ultimamente saiu uma música que a gente canta aqui também, né? Goodness of God, a bondade de Deus, né? E que as pessoas gostam de dizer assim: Deus é bom em todo tempo, né? Deus é bom em todo tempo. Mas as pessoas não percebem uma coisa, que essa frase pode ser a frase mais terrível da Bíblia. Deus é bom, mas as pessoas acham legal falar que Deus é bom em todo tempo. Sabe por quê? Porque elas só pensam nas vantagens que elas podem tirar dessa bondade de Deus. Deus é bom, então Ele vai me dar isso. Deus é bom, então Ele vai me dar aquilo. Deus é bom, então tem muita coisa boa para ganhar. Mas espera aí, está meditando errado. Deus é bom, mas você é mau. Sabe o que isso significa? Que você é o oposto de Deus. Jesus disse que na terra ninguém é bom, só um é bom, Deus. Vós sois todos maus. Até mesmo os pais que dão boas coisas aos seus filhos, não é porque dão boas coisas aos seus filhos que são bons, são maus. Um grande estudo na palavra de Deus é o estudo das consequências do pecado na alma humana. E todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e por isso todos se tornaram maus. Ninguém é bom senão Deus. Deus é bom, nós somos maus. Deus é bom o tempo todo e o mal está em nós o tempo todo. O mal que habita em nós o tempo todo se chama pecado. Paulo
Eu vejo Paulo desesperado ao escrever Romanos capítulo 7 e dizer assim: desventurado homem que eu sou, porque eu sei que aqui dentro de mim não habita bem nenhum, porque o pecado habita em mim. Olha que coisa forte que Paulo disse. Paulo já convertido, o mesmo Paulo que disse em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Em Romanos 7 ele disse: eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, o mal habita em mim. Esse mal aí não é o diabo, não, é algo pior que o diabo, é o pecado. O pecado é pior que o diabo, e o pecado habita em nós. O pecado é mau e nos torna maus, e nos torna o oposto do que Deus é. Deus é bom. Quando você declara: Deus é bom em todo o tempo, Ele é bom em todo o tempo e você é mau. E sabe o que o bom quer fazer com o mal? O que o bom quer fazer com o mal? Exterminá-lo. Exterminá-lo. A humanidade pecadora diante de Deus é alvo de extermínio. E esse extermínio vai atingir a maioria esmagadora dos seres humanos, porque poucos serão salvos. Salvos são poucos. Salvos nunca foi nem nunca será maioria. É minoria. A menor das minorias entre os seres humanos são os salvos. E os salvos não são salvos porque são bons. Os salvos são salvos porque Deus teve propósito em os salvar, para transformá-los de maus em bons, pela comunicação do atributo da bondade, que faz parte da santidade. Deus é santo, irmãos. Aleluia. E na santidade dele, ele não aceita maldade, ele não aceita impureza, ele não aceita pecado. Por Deus, agora mesmo, nesse segundo que eu estou falando com vocês, por Deus, o mais justo seria exterminar agora a humanidade toda, como fez com Sodoma e Gomorra. E isso ainda vai acontecer. Está lá em Apocalipse capítulo 16, profetizado a queda de todas as cidades das nações. Cairão todas as cidades de todas as nações, assim como Sodoma e Gomorra. Isso ainda vai acontecer. Por que não acontece agora? Porque Deus está realizando ainda o seu propósito de salvação. Só por causa do seu propósito de salvação. No Salmo 91, quando nós lemos, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente é Jesus. E nele nós habitamos, nele nós nos escondemos dos raios solares da justa ira de Deus. Tem gente que lê o Salmo 91, pensa que nós estamos protegidos do diabo. Não, o diabo não precisa de proteção, não, nós temos autoridade contra ele. Lucas 10:19, toda a autoridade o Senhor nos deu. Vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Jesus não é um refúgio contra Satanás, não. Jesus é um refúgio
contra a justa ira de Deus, que quer matar e exterminar tudo que é mal, porque Ele é bom o tempo todo. Porque Ele é bom e não aceita o mal. Ele é bom e não aceita o mal. Nada mal entrará no céu. Por isso o processo de santificação é o processo pelo qual Ele vai expurgando todo o mal de dentro de nós e comunicando a nós a sua bondade por meio do fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem 9 características. Uma delas é a bondade, a outra é a benignidade. As 9 características do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, 23, são 9 atributos comunicáveis, 9 atributos que definem a santidade de Deus, o amor de Deus, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. São atributos que Deus comunica para nós. Então Deus está tendo paciência para não exterminar toda a humanidade. Ele faz novas as suas misericórdias, como Jeremias disse em Lamentações capítulo 3, todas as manhãs, por causa dos seus filhos que ainda estão sendo santificados aqui na terra. Como Jesus falou com Abraão: se tiver 50 justos, não destruirei a cidade. Se tiver 40, não destruirei. Se tiver 30, não destruirei. Se tiver 20, não destruirei. E a última pergunta de Abraão é: se forem 10, por amor dos 10 não destruirei. Por amor daqueles nos quais Deus está trabalhando a santificação, para que eles cheguem à plenitude da santidade, é que Deus não destrói toda a humanidade de uma vez. Mas essa destruição vai chegar. Pedro profetizou sobre ela em 2 Pedro, capítulo de número 3. A terra e o céu que agora a gente vê aqui estão reservados para o fogo no dia do juízo, para a destruição dos homens ímpios. Deus não faz isso agora, em cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Deus é bom, Ele não aceita o que é mal. Deus é santo, Ele não aceita o que não é santo. Deus nos quer santos. Deus pagou o altíssimo preço pela nossa salvação para sermos santos, irmãos. Aleluia. Falei de um atributo incomunicável de Deus aqui, a sua onipresença. Olha, outra coisa que a gente usa assim, né, como palavras de consolo, e isso é um tremendo consolo. A presença de Deus conosco: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas preste atenção, hein? Vou dar para vocês alguns exemplos. Deus é onipresente e Ele é totalmente santo nessa onipresença. Deus está aqui conosco agora e Ele é totalmente santo. Mas cuidado, porque essa presença de Deus quer exterminar o que não é santo, hein? Olha algumas analogias que eu vou ensinar para vocês. Essas luzes estão ligadas aqui, ar-condicionado, porque nós convivemos com a eletricidade. Não convivemos com a eletricidade diariamente? E usufruímos da eletricidade. Mas, se você não tomar cuidado, essa eletricidade não pode te matar? Cuidado, hein? Que essa eletricidade que você acha tão boa, tira dela benefícios, ela pode te matar. Quanta gente já morreu eletrocutada? Deus nos dá muitos benefícios. Mas cuidado, hein?
Não põe o dedo na tomada, senão você vai levar um choque fatal. Ananias e Safira receberam um choque fatal, porque mentiram ao Espírito Santo e morreram na hora, ali diante do apóstolo Pedro, Atos capítulo 5. A mesma presença de Deus, da qual nós podemos tirar benefícios, ela pode te matar. A presença de Deus, a mesma presença de Deus que está aqui, matou Nadab e Abiú, porque pecaram contra o Senhor. Fizeram algo desagradável a Deus, algo abominável aos olhos de Deus. Entendeu o exemplo da eletricidade? Olha o exemplo da água. A água não é boa? Nós não precisamos de água? A água não é uma coisa boa? Mas quanta gente já morreu afogado na história? A água pode matar. O ar não é necessário? Sem ar nós não respiramos, nós precisamos respirar. Mas quantas vezes Deus colocou esse ar em movimento e fez tempestades e tornados, levando casas e carros e matando pessoas. A gente vê essas notícias toda hora em regiões, por exemplo, dos Estados Unidos, Oklahoma, etc. O vento é o ar em movimento, é Deus quem comanda tudo isso. O ar está aí, você está respirando numa boa. Mas se Deus quiser mexer esse ar aqui, levanta essas cadeiras com a gente sentado nelas. Sim ou não? Nós convivemos com morte e vida o tempo todo. E a onipresença de Deus o tempo todo contigo é santa. É uma presença santa. Ninguém se esconde de Deus. Cuidado ao fazer coisas que não são santas, porque Deus as abomina. E se Ele te matar, Ele está dentro dos direitos divinos dEle. Aí Paulo, sabendo disso, Paulo diz assim, olha gente, Filipenses 2:12, gente, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é santo, estamos diante de um Deus que é santo, então seja santo, então se santifique, então se esforce para se santificar. Mateus capítulo 11, versículo 12, o reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam, o conquistam. Porque Deus está presente. Ele é bom o tempo todo, Ele é santo o tempo todo, e Ele é justo o tempo todo. Ele não aceita injustiça, e todo pecado é injustiça. Todo pecado é maldade. Todo pecado é oposto a quem Deus é, santo. Todo pecado é oposto à santidade de Deus. Deus é tremendamente santo. Se nos humilhamos diante dele, colhemos também dele os melhores benefícios. Mas se ficamos pecando diante da sua face, aí está escrito em Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Não brinca com isso. Não brinca com essas coisas. Deus é coisa seríssima. Deus é coisa seríssima.
não seja como aqueles que são encontrados se levantando contra Deus, se rebelando contra Deus, se rebelando contra a sua palavra, questionando a sua palavra, rejeitando a sua palavra, não, ou discordando da sua palavra. Cuidado! Porque a santidade dele está em toda a sua palavra, em cada versículo da palavra. A palavra é santa, por isso é sagrada escritura, é palavra santa, é palavra de santidade. O caminho de Deus é de santidade. Maria entendeu isso, e na inspiração desse salmo, pelo Espírito de Deus, ela disse, repita depois de mim: Santo é o Senhor. Aleluia.